Disse Jesus: bem-aventurados, felizes, os humildes de espírito, os que choram, os mansos, têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. A ênfase de Jesus é no ser e não no ter ou fazer. Na plenitude, apenas Jesus carregava nele mesmo todas essas 8 bem-aventuranças. Na verdade, elas expressam o caráter dele, quem ele é. E o desejo de Deus é que cada um de nós nos tornemos semelhantes a Jesus. E percebam, nos tornarmos essas pessoas é um processo de crescimento nele. Não é algo instantâneo, mas trata-se de sermos transformados dia a dia pelo poder do Espírito Santo. Se você deseja isso na sua vida, então faça uma oração sincera ao Senhor e diga isso a Ele. Ele irá responder ao seu pedido. Bem-aventurados, felizes, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só Deus pode nos tornar verdadeiramente humildes de espírito. Você pode até tentar ser uma pessoa humilde, mas o máximo que você conseguirá fazer no final é dizer: graças a Deus eu sou uma pessoa muito humilde. Vejam, é uma humildade que no final das contas veste-se de uma roupagem de orgulho e vaidade. Você passa a achar que sua humildade é um trunfo. Ser humilde de espírito é parte do caráter de Cristo que deve ser formado em nós. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Peça a Ele que faça isso no seu coração. E se você desejar, Ele fará. Os humildes de espírito experimentam o reino de Deus no seu viver diário. Lembre-se, o Senhor diz que dá graça aos humildes, mas rejeita o soberbo. Bem-aventurados, felizes os que choram, porque serão consolados. Sim, aqueles que se entristecem por causa daquilo que não é bom aos olhos de Deus. É chorar por uma humanidade caída, se entristecer por causa da dor do outro, por causa da injustiça, por causa da sua própria pecaminosidade. Sim, esses são felizes porque serão consolados por Deus. O chorar aqui não é por causa de uma simples emoção, mas é proveniente de uma tristeza segundo Deus, que, como diz a Bíblia, produz em nós arrependimento. Isso também nos fala de quebrantamento diante de Deus. Só o Espírito Santo para formar essa característica de Cristo em nós. E lembre-se, o nosso Deus é o Deus de toda consolação. Bem-aventurados, felizes, os mansos, porque herdarão a terra. Aqueles que não carregam qualquer espírito de retaliação, de vingança, de guerra civil no coração, estes são felizes. No que depender deles, eles têm paz com todos, não vingam a si mesmos, mas entregam todas as coisas a Deus. Se os inimigos deles têm fome, dão-lhe de comer, se têm sede, dão-lhe de beber. Não se deixam vencer do mal, mas vencem o mal com o bem. É o caráter forjado de Jesus em nós que nos torna mansos diante de Deus e dos homens, e a promessa de Jesus é que os mansos herdarão a terra, reinarão em vida com o Senhor e também no seu reino vindouro. Você quer reinar já agora em vida com Jesus? Aprenda dele, que é manso e humilde de coração. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sim, aqueles que desejam ardentemente a justiça de Deus nessa terra e, mais ainda, anelam ver formada a retidão de Deus no seu próprio coração, esses sim são felizes e serão satisfeitos. Assim como um bebê recém-nascido deseja ardentemente amamentar-se, saciar sua fome e sede, da mesma maneira você e eu, quando nascemos de Deus, começamos a sentir essa fome e sede espirituais. A vida de Cristo em nós produz isso. Assim, busque aquilo que procede de Deus. Você deseja ser cheio do Espírito Santo? Você deseja ser semelhante a Jesus? A promessa é que na proporção que você desejar, você será satisfeito. Assim, deseje ardentemente aquilo que procede de Deus e você terá. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sim, aqueles que se importam com a miséria sofrida pelas pessoas,
e que têm um desejo intenso de aliviá-la e, se podem, fazem alguma coisa em favor delas. Ou ainda, por outro lado, aqueles que não buscam os seus direitos mesmo quando são ofendidos pelos outros e oferecem o perdão. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ser misericordioso é uma parte do caráter de Cristo que está sendo formado em nós. O que torna um homem agradável, diz Provérbios, é ser ele misericordioso. Precisamos alargar a nossa medida de misericórdia com o nosso próximo, ao invés de usarmos do rigor do juízo, pois, com a medida que tivermos medido, seremos medidos. Dessa forma, encontraremos misericórdia diante de Deus e dos homens. Bem-aventurados, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Os que não carregam as malícias, o desejo de engano, a vontade pelo mal ao próximo, os pensamentos carregados de paixões pecaminosas, estes são felizes e verão a face de Deus, não só no porvir, mas já agora, na sua caminhada. Diz a Bíblia, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é só lá no reino por vir ou no novo céu, na nova terra, é agora. Podemos vê-lo, ainda que não seja com os nossos olhos físicos, mas com os olhos do nosso coração. Os puros de coração têm a promessa de verem a face de Deus. Que grande recompensa é essa! Vamos orar como o salmista orou. Ele disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele nos responderá. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. São esses os que promovem a paz entre aqueles que estão em guerra. Eles são como uma lagoa capaz de apagar as centelhas da maldade lançadas contra o outro, e não como uma floresta seca que incendeia. Eles estão em paz e promovem a paz entre as pessoas. Alguns de nós estão sempre preparados e armados até os dentes, prontos para a briga. Maridos e esposas armados um contra o outro, pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos. Nossas palavras às vezes são extremamente ofensivas, tais quais verdadeiras espadas que ferem e machucam o nosso próximo. Diz a Bíblia que, quanto depender de nós, tenhamos paz com todos. Deus nos tem chamado à paz para sermos pacificadores, sermos semelhantes a Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Por causa do reino de Deus, da justiça do Evangelho, por serem discípulos de Jesus, muitos são perseguidos. E muitos simplesmente porque se declaram seguidores de Jesus, se tornam até mesmo mártires. Jesus disse aos seus discípulos que nós seríamos bem-aventurados quando, por causa dele, nos insultarem, nos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra nós. Jesus disse, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Sim, Jesus disse que, como odiaram a ele sem nenhuma razão, assim o mundo odiaria também os seus discípulos. Mas, por amor ao Mestre e ao Evangelho, prossigamos a nossa caminhada em direção ao reino que nos está preparado. Grande será a nossa recompensa, disse Jesus.